E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail está aí, historiacomperrun@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem do 3291650267. Essa aula é sobre uma questão, uma resolução de uma questão do Enem, numa prova de 2008, e é sobre a peste negra. Pessoal, depois eu vou estar falando para vocês quais são os benefícios para vocês do Enem, beleza? Tudo jóia? Beleza. Vamos lá então. A peste negra dizimou boa parte da população europeia. O efeito sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para combater a epidemia. Na cidade de Siena, ao golo de tiro, não consigo ler, né? O conhecimento do médico da época não foi suficiente. Na cidade de Siena, Agnolo de Tullio escreveu: as pessoas morriam a centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terras. E assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. E morreram tantos que achavam que era o fim do mundo. Pessoal, Agnolo de Tullio, o testemunho de Agnolo é um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante o século XIV. Pessoal, esse cara aí, esse testemunho, é um cara de sorte, porque 1/3 da população europeia se sucumbiu, morreu, foi para a cidade dos pés juntos por causa da peste negra. Pessoal, o que nós temos que entender primeiramente o que foi a peste negra antes de olharmos as alternativas? Origem da peste negra no Oriente. Só que a contribuição e também a transmissão dessa peste negra teve alguns fatores principais, como por exemplo, a contribuição à higiene das cidades medievais da Europa. Cidades onde você tem uma higiene quase que praticamente nula, uma rede de esgoto, saneamento básico quase que inexistente, e que isso proliferava a transmissão da peste negra, que principalmente era através da picada da pulga do rato, ou também através da tosse, ou também chamada de pneumática, aonde nós temos o caso também do que a pessoa tosse inalando esse ar impuro, passaria para os pulmões e a pessoa morreria, ou através da picada do rato, na transformação dos bubões, por isso chamada de peste bubônica. Tranquilo, pessoal? Mas principalmente as más condições de higiene das cidades medievais levaram o quê? A proliferação dessa epidemia, que foi trazida do Oriente através, principalmente, que se fala pelos historiadores, de navios mercantes. Beleza, pessoal? Quais foram as consequências dessa peste negra? Primeiramente, o medo, o terror, o caos instalado na Europa. Por quê? Muita gente não sabia o que fazer
e como se proteger dessa peste. E muita gente se instalou, nesse caso, o caos, o terror. E muita gente fugiu, procurando o quê? Pô, na cidade está morrendo muita gente, vamos fugir para o campo. Mas só que nós temos que entender uma coisa, quem poderia fugir nesse momento são pessoas que têm dinheiro. Beleza, pessoal? Mas muita gente também que fugia também morria pelas epidemias que corria, nesse caso muito forte, e que se alastrava de uma forma absurdamente rápida pela Europa. O misticismo também é outra causa dessa consequência, porque principalmente nessa período da Idade Média, da Baixa Idade Média, você tem ainda aquela influência do pensamento religioso, da manipulação dos ideais da Igreja Católica sobre a população. E muitas vezes vão dizer que o problema da peste negra é um problema divino, é um castigo. Lembrando que lá dentro do iluminismo você vai ter o quê? A crítica sobre o clero. Até mesmo no Renascimento. Por quê? O próprio clero não vai saber explicar o porquê dessa peste. Beleza, pessoal? É um golpe na Igreja Católica. O antissemitismo, muito interessante, porque vai se dizer que alguns grupos são causadores dessa peste, como por exemplo os judeus. Então, o que nós temos que observar nesse momento da peste negra? Observarmos o quê? Que no século XIV, antes disso, no século XI, a partir do século XI, através das inovações tecnológicas, através também da diminuição dos conflitos internos e também por causa do acúmulo de excedentes, você também tem até mesmo um avanço, um crescimento populacional na Europa. Beleza? Então vamos continuar. Vamos para as alternativas. O flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. Essa é a alternativa correta. Vamos ver as outras. A igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico. Pessoal, a própria igreja não sabia se explicar. Levava através do misticismo, a ideia dos flagelantes, o castigo de Deus. A impressão causada pelo número de mortes não foi tão forte, porque as vítimas eram poucas e identificáveis. Pessoal, mais de 1/3 da população da Europa morreu. D. Houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à peste. Está errado. No período anterior, nós temos um aumento demográfico. A partir das revoluções agrícolas do século XI, diminuição das guerras. Beleza? E o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de que os cadáveres não serem enterrados. Mentira. Você tinha grandes valas que eram formadas para enterrar esses cadáveres. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Lembrando que o nosso canal é este Sattler. Entrando nas playlists, você tem, além do resumão Enem, que está por aqui, que está aqui, você também tem essa playlist que você está assistindo essa aula, que é dicas e resolução de provas anteriores do Enem. Tranquilo, pessoal? Que não está aqui, se eu não me engano, porque eu não devo ter criado esse troço aqui, essa foto é antiga. Pessoal, mas lembrando que além do resumão e dessa playlist, dicas e resolução de questões da prova do Enem, pessoal, vocês têm ainda para vocês, muito importante, pessoal, a playlist História da América, a playlist de História Geral, onde tem esse conteúdo sobre Idade Média super detalhada, e a playlist de História do Brasil. Pessoal, essas 3 playlists aqui são super completas mesmo, ok?
Você tem um resumo ao Enem? Tem, mas é um resumo. Mas essas 3 aí são super completas, super detalhadas. Além da playlist Pulo do Gato, que é também de fundamental importância para vocês. Espero que tenha gostado e valeu!